Boa noite, povo de Deus, mais uma vez aqui e contando com a ajuda dos nossos queridos irmãos, Pastor Paulo, Presbítero Ricardo, e obviamente, como eu não falei no último estudo, também está aqui o Heraldo conosco, que está nos abençoando e fazendo toda essa filmagem, tudo que é necessário fazer para que possamos ter esses nossos estudos aqui. Então, nós agradecemos a Deus por essas vidas. Louvamos a Deus pela vida do presbítero Ricardo, que tirou parte do seu tempo para estar conosco. Pastor Paulo, que pegou parte da sua folga, de descanso também para estar aqui conosco. O Heraldo também, que está aqui nos abençoando. Então, por isso nós estamos dando graças a Deus. E é você que está em casa, nós louvamos a Deus pela sua vida, porque você também está nos abençoando, participando. Mais uma vez, eu queria nessa noite falar com vocês o seguinte: se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar no particular, tá ok? Dessa feita nós vamos poder responder só dessa forma. E eu passo a esses nossos... Pode mandar para mim no particular, eu passo a eles e eles vão responder também a você, ok? Queridos, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o investimento de Jesus da igreja, como foi o começo da igreja, como tudo iniciou, como foi o princípio de todas as coisas, e no sentido da igreja de Jesus. Para isso nós separamos um texto e por isso convidamos esses nossos irmãos para estar conosco. O texto está em Mateus capítulo 16, eu vou ler dos versículos de 1 até o 18, tá ok? Diz assim a palavra de Deus. Desculpa, Mateus 16, de 13 até o 18, e não de 1 até o 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que dizem o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Vamos com calma, o dedo está grosso, E também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou encerrar o versículo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar antes de nós iniciarmos a nossa conversa. Pai, mais uma vez eu te louvo, ó Deus, e engrandeço, ó Pai, o teu santo nome, porque tu nos deste como igreja, como teu povo, teus filhos. E o Senhor permite, ó Deus, nós nesta noite estarmos juntos para glorificar e exaltar ao teu santo nome. Ó Deus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão nessa noite conosco. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor Paulo, a vida do presbítero Ricardo, a vida do Heraldo. Derrame sobre nós, ó Pai, a tua paz, a tua tranquilidade. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, primeiro meu boa noite a vocês. E a minha pergunta, vocês vão poder dar uma boa noite e começar também a falar, fazer um pequeno comentário, depois nós entraremos mais propriamente dito no texto, desse investimento de Jesus sobre a igreja. O que dizem o povo? É a pergunta de Jesus. E depois Jesus pergunta: mas o que vocês dizem que sou eu? Quem sou eu? E a minha pergunta a vocês é: o que diz vocês? Eu já vou direto. Quem foi Pedro? Nesse caso aqui específico do texto. Foi o Papa? O primeiro? Começa com Paulo ou com Ricardo? Pastor Paulo. Pastor Paulo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o pastor Celso, com o presbítero Ricardo.
Esse texto ele é muito interessante, ele é alvo histórico também de muita especulação, né? Você tem uma igreja medieval que agora para si o Pedro ser o fundamento da igreja, então o primeiro papa, né? Ou líder, ou chefe da igreja, e você tem uma interpretação mais coerente daquilo que seria a Bíblia, ou seja, pensando no texto, você tem primeiro a pergunta de Jesus. Olha, quem diz ser o Filho do Homem? Né? As pessoas estavam dizendo, olha, João Batista que morreu aí, degolado e voltou. Outros estão dizendo, isso é Elias. A outra é um grande profeta. E a pergunta de Jesus, na verdade, é para que aqueles discípulos entendessem quem ele era e o que eles entendiam do próprio Cristo. Jesus havia falado anteriormente sobre a multiplicação de pães, ou seja, toda a experiência que os discípulos estavam tendo com Jesus. O que eles entendiam Jesus ser? E Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro compreende que Jesus é o Cristo. E quando diz o Cristo, ele está dizendo o Messias, o prometido, aquele que Deus havia prometido e que nos tempos aceitáveis Deus se revela e enviando o seu próprio Filho. Então, e por isso Jesus diz, olha, não foi carne nem sangue, mas o próprio Espírito, ou seja, aquelas palavras de Pedro identificavam de fato quem é Cristo. Então, eu creio que a pergunta mais conveniente não é quem é Pedro, é quem é Cristo, porque Pedro é um grande servo de Deus, um dos apóstolos, mas Jesus não está em momento algum afirmando que ele é pedra fundamental em momento algum. A pedra fundamental aí é Cristo. Existem os ensinos apostólicos, a doutrina apostólica que é revelada por Deus, mas todas elas apontam a Jesus como fundamento e nunca a Pedro como fundamento de igreja alguma. Ok, Ricardo. Bom, boa noite, pastor Paulo. É um prazer estar aqui, né? Essa pergunta, como o pastor Paulo disse, essa pergunta para Pedro e a resposta de Pedro diz, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele reconhece a soberania de Cristo, ele reconhece quem é Cristo. E nenhum deles, nem Pedro ali, entende como ele é o cabeça da igreja. Ele não entende dessa forma. É alguém mais para frente, 300 anos depois, 400 anos depois, é que vai dar um jeitinho na coisa. Isso nós vamos ver ainda para frente. Então, ele não tem para ele, como ele é o cabeça, ele é o fundador, ele não tem para ele. Então, não é isso que Jesus está dizendo dele. Não é. Ok. Eu sei que, talvez pela crença, principalmente pela crença católica, jamais estamos aqui com o objetivo de ofender alguém que faz parte do catolicismo, não é isso? Ou pelo menos não é isso o nosso objetivo aqui nessa noite, mas apenas esclarecer, né? É que há essa afirmação de que Pedro foi o primeiro Papa. Isso é dentro do catolicismo, e claro que nós aqui já, pela própria resposta de vocês, já foi, deixou isso claro para nós que não, que o importante aqui não seria Pedro, mas sim Jesus. Mas Pedro estava entre aqueles, né, ou entre aqueles que deu aquela resposta, e o próprio Jesus afirma que não foi carne, não foi sangue, mas foi Deus quem revelou. Interessante a gente observar esse ponto, né? Deus, é Jesus quem vai edificar, nós vamos ver isso, e é Deus quem coloca na mente, no coração de Pedro, aquela resposta, né? Pelo menos isso que o texto nos ensina. Mas, diante disso tudo, vamos entender, então, a origem dessa igreja aqui. O primeiro versículo que lemos, né, nós vamos ver que, indo Jesus para as bandas de Cesareia. Num outro conversa, no outro podcast, nós falamos que Jesus estava levando os discípulos para um lugar difícil, uma cidade pagã, cheia de templos, inclusive com um templo ao imperador, né? E ao deus Pan, que era colocado ali naquele meio. E ele estava levando seus discípulos para lá, e nessa caminhada é que ele faz essa pergunta.
Então, quer dizer, estava ali postando para nós que a igreja ela tem que ir para lugares realmente que aos nossos olhos são difíceis, né? Ou seja, lá estão aqueles que precisam desse Cristo. Mas, então a minha pergunta começa aqui agora, para que já possamos começar os nossos comentários. Eu vou começar pelo historiador aqui, no caso do pastor Paulo, perguntando, qual foi então, diante disso aqui, dá a impressão que a igreja nasceu aqui, mas qual a origem? Você tem condições de dar para nós uma palavra assim, do nascimento da igreja? Onde foi que iniciou a igreja em si? Eu creio que, até para evitar essa ideia de que existe um preconceito contra o catolicismo, que não é a nossa intenção, a ideia é tentar entender um pouco da construção histórica acerca disso. Ok. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, a reforma protestante ela acontece no século XVI, 1517, é o marco da reforma com Lutero, Martinho Lutero. Até 1517 você tem uma igreja comum. Então, quando nós falamos igreja católica, não é igreja católica romana. Nós somos católicos, porque a palavra catolicismo vem de catolicidade, a universalidade da igreja. Isso, perfeito. Então, a igreja, na verdade, século XII e XIII, você tem uma primeira divisão que é a igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja russa, por exemplo, a do Ocidente, ela está dividida do século XIII, 1200, 1300. Já tinha uma certa discussão antes, no século VIII, por causa da própria diferença da língua, o latim de um lado, o grego do outro. Então você tem, mas a reforma protestante da igreja acontece no século XVI. Então nós temos uma origem comum. Você tem também, no nascimento da igreja, os patriarcados. Então, no primeiro, segundo século, você tem os patriarcados. O patriarcado de Roma, que é Roma na Itália. Você tem o patriarcado de Alexandria, você tem o patriarcado de Jerusalém, que seriam os líderes, digamos, regionais, vamos colocar assim, né? Aglomerados de grupos da igreja cristã. Então, você tem esse patriarcado. Você tem Constantinopla. Então, você tem vários patriarcados. Ali, para o século II, aliás, século 3, 4, começa a se ter uma disputa entre estes grandes bispados, esses patriarcados. O bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, eram os impérios maiores. Porque Roma, porque era a herança do Império Romano. Constantinopla, porque o Constantino, no século II, século III, ele faz a igreja se torna uma igreja cristã dentro do Império Romano e a fé cristã se torna a religião oficial. E Constantinopla, ele organiza aquela cidade porque ele quer que Constantinopla seja a capital do Império de Constantino, hoje Istambul, né? Hoje aquela região lá. Então esses dois patriarcados eles estão em disputa. Isso acontece. Embora seja a igreja é constituída por seres humanos. Então existe uma disputa eclesiástica política nesse período. E fica entre esses patriarcados aquela disputa, Alexandria, Roma, Jerusalém, né, Constantinopla. Quem é o bispo dos bispos? A ideia é essa. E a ideia, então, de quem é o bispo dos bispos fica principalmente entre Constantinopla, Constantino, a herança do Oriente, e a herança do latim, do mundo romano, que é a Igreja de Roma. Então, essa disputa, ela permanece. Quem é o bispo dos bispos? Desses 5 patriarcados, quem é o maior deles? É aquela disputa que não sai do papel quando os discípulos estão dizendo, quando o Senhor reinar, Jesus, quem que vai estar à direita e à tua esquerda? A ideia é essa, né? Ele arranja um lugarzinho. Continua mesmo. Exatamente, ali, né? Quem manda mais, né? Porque você tem um mundo cristão com disputa fortemente influência política. No século VIII, você já tem, século VII, VIII, você já tem pelo menos o Gregório o Grande, né, que foi chamado o Papa de Roma. Então, do século III, do século IV, você já tem uma disputa de quem é o líder dos líderes. Agora, Roma diz o seguinte, olha, Pedro, ele pregou em Roma. Pedro foi aquele que esteve em Roma. Pedro morreu em Roma. Então, Pedro é o líder dos 12 apóstolos. E sendo o líder dos 12, o sucessor do bispado de Roma é o sucessor de Pedro. Né? Então, é essa construção histórica de que o bispado de Roma é o maior bispado em relação aos outros. É o Papa. Papa quer dizer pai.
né? O pai dos pais. Perfeito. É a mesma coisa do latim. Papa do latim lá é o pai dos pais. Então, diz, olha, se Pedro esteve em Roma, se Pedro foi um grande líder e é o chefe dos 12, então o sucessor de Pedro é quem está ocupando a cadeira de Roma, que seria o bispado de Roma e tudo mais, né? Agora tem um problema bíblico aí, porque Pedro é um entre os outros. Ele exerce sim uma liderança entre eles, mas isso não quer dizer que ele é a pedra fundamental da igreja. Isso é um equívoco, né? Porque a pedra fundamental da igreja não é homem, é Cristo. E o próprio Pedro, nesse texto, admite, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E exatamente por causa disso, dessa resposta de Pedro, é que Jesus fala, olha, quem te revelou foi o Espírito. Não é a carne e sangue, não é coisa de homem que você está tendo. E ele diz, na verdade, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque o fundamento da fé, isso está em Atos, está na igreja. A fé cristã, ela é apostólica, porque ela está no fundamento dos apóstolos. Pedro é um entre outros, né? Mas ele não é o sucessor de Jesus, muito menos o líder da igreja. Ele é um entre os 12 que estão pregando o evangelho e cumprindo a liderança no início da era cristã. Exatamente, mesmo porque a palavra Pedro significa pedra, e o próprio Pedro lá na frente é chamado de Cefas, que significa fragmentos de pó de pedra, né? Ou seja, pó de pedra. É que na verdade Jesus faz um trocadilho, né? Isso. Você é pedra, mas é sobre esta pedra, agora Jesus não está falando sobre ele, né? Eu estou falando, Jesus está dizendo que a pedra, a rocha é Cristo. É Cristo. Que Pedro é apenas um fragmento da rocha. Exatamente. É um trocadilho. Temos outros trocadilhos na Bíblia que foram disputas teológicas, mas é a forma judaica de falar. Jesus puxa um assunto dentro daquilo da própria origem, né? Simão, filho de Simão Bar Jonas, aí, filho de Jonas, né? Bar aí é filho. Então você é pedra, mas agora a pedra que Deus está edificando é Cristo. E isso está claro em outros textos sagrados. Paulo mesmo diz que Jesus é a rocha. Aquela rocha, ele lembra até de Moisés, aquela rocha era Cristo, aquela que jorrou água no deserto. No Novo Testamento, nós somos pedras também. Pedro diz isso, o próprio Oscar de Pedro diz que nós somos pedras vivas, mas o templo é o Espírito Santo e Cristo é a rocha em que está fundamentado todo o templo. Então não existe lugar para homem ter dignidade santa ou de poder ou de hierarquia dentro da igreja. Existe uma hierarquia natural, mas Jesus é a rocha, o fundamento principal. O fundamento é Cristo. É que nós somos esse fragmento, né? Esse pó apenas. Por isso estamos aqui apenas cumprindo essa missão, porque do pó você não pode fazer nada. Exatamente. Mas da pedra, que é Cristo, esse edifica a nossa vida. E aí, Ricardo, você que nasceu numa igreja romana, né? Teve sua origem por lá, e o que você sempre ouviu, pensou, e o que você vive e pensa hoje, nos nossos dias, a esse respeito? Bom, vou trazer nessa linha que nós estamos caminhando aqui, depois eu vou para lá. Se nós olharmos, todo mundo diz assim, eram pobres pescadores. Mas se nós olharmos para a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, a casa dele é a maior que tinha. Ele era o chefe de uma companhia de pesca. Então talvez essa linha, Pedro era o líder, ele era teoricamente o mais rico, ele veio para Roma, ele morreu em Roma, como a linha que o pastor trouxe aqui. E aí Jesus disse para ele, não é sobre essa pedra, é sobre esta pedra. Então Jesus está dizendo dele, não está dizendo de Pedro ali. Então houve uma diferença. Existe, agora levando para a pergunta do pastor, né? Existe dentro da Igreja Católica, pelo menos existia dentro do que eu frequentava, né? Uma linha de estudos. Eu participei poucas vezes, depois eu vim para cá, eu não era um muito praticante, né? Mas existia um grupo de estudos de jovens e discutia-se isso. Mas quando entrava nesses assuntos polêmicos, vamos pular, vamos mudar o rumo passar. Passa essa aí. Então, existem pessoas
no meu modo de entender, pessoas que realmente conhecem, e existe, assim como no nosso meio também, pessoas, opa, vamos no caminho aí, né? Então, eu procurava estudar lá como procuro estudar aqui. Então, Paulo falou que os de Bereias, né, eram mais nobres. Isso eu falo para muita gente hoje, eram mais nobres, porque eles conferiam se o que Paulo estava dizendo era o que a Bíblia diz, né? Então, o meu conselho, tanto para um lado como para o outro, para qualquer pessoa, sejamos nós aqui, seja o pastor ou qualquer pessoa, líder de qualquer igreja, confere lá. Vê se o que está falando é o que está escrito. Estude, faça essas pesquisas. Aí sim você vai ter uma linha para trabalhar. É interessante porque Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, mas Jesus diz, edificarei a minha igreja. Então, o Novo Testamento diz, né, em Atos, que a igreja está escrita sobre os fundamentos dos apóstolos. Sim, porque os fundamentos dos apóstolos são os ensinos que foram trazidos aos apóstolos, e estes cheios do Espírito Santo, né, foram inspirados por Deus para fundar a igreja. Mas a igreja não é dos apóstolos, a igreja é de Jesus. E ele, nesse mesmo texto, diz que eu fundarei, sobre essa pedra, fundarei a minha igreja. Então a igreja pertence a Cristo, né? O Hendrickson, que é um teólogo reformado, um comentarista bem conceituado, ele diz o seguinte, olha, de fato, Pedro exerceu uma certa liderança entre os 12. Por exemplo, quando Jesus chama na ressurreição lá, Pedro, tu me amas 3 vezes, né, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus está admitindo que o Pedro de fato seria um pastor, mas os outros também seriam. É que Pedro havia negado Jesus, né? Então ele precisava de reconciliar. Ele estava com o coração quebrantado. Apacenta as minhas ovelhas. Exatamente, é sempre as minhas ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, sou a verdade, a vida. Então ele não está dando nenhum desses atributos a homem algum, né? E mesmo quando Jesus diz, olha, o Filho do Homem não precisa do testemunho de homem. Jesus não precisava do testemunho de nenhum deles. Ele diz assim, mas Deus permite para que vocês creiam. Mas o Filho de Deus, que é o próprio Jesus, não precisa de testemunho humano. Nunca precisou, porque ele é Deus, né? Então, Pedro precisava se reconciliar. Você tem outro momento em que o primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 pessoas se convertem. Então você tem um certo destaque de Pedro, sim, entre os 12, mas não quer dizer que ele é o fundamento por causa disso. É interessante que após o momento você tem um outro que nem é entre os 12, que é o Paulo. Paulo é o grande apóstolo dos gentios e é o grande apóstolo da igreja. A teologia do Novo Testamento está voltada à teologia de Paulo. Quando você estuda a doutrina, Romanos, outros textos, são escritos paulinos. Então, se há alguém, e os próprios judeus, uma vez eu estava olhando um site judaico, eles estão, um judeu mesmo, né, da igreja judaica, estão dizendo, o cristianismo só sobreviveu por causa de Paulo. Né? Eles dizendo acerca de Paulo, porque Paulo foi o grande apóstolo. Então, se há um grande nome no Novo Testamento, é Paulo. Porque a igreja dos Atos dos Apóstolos contam grande parte das narrativas e das viagens missionárias de Paulo. Então a igreja se expande, não foi por causa do ministério de Pedro, foi por causa do ministério de Paulo. Então, só que Deus dá um chamado a cada um. Então, digamos assim, que na história dos primórdios, o segundo grande nome é Paulo, depois de Pedro, e fez muito mais. O próprio Paulo diz, eu fiz mais que todos eles juntos, né? É interessante que Paulo diz isso. Eu sou o menor dos apóstolos, nem estive entre eles, nem vi Jesus, só vi depois deste ressuscitado, e eu fiz mais do que todos eles juntos. Né? Então, se houvesse um fundamento, era melhor que fosse Paulo do que Pedro, porque ele fez muito mais que todos os outros. Mas Deus usa os seus instrumentos, como usou Pedro, como usou Paulo, como usou Tomé, como usou Mateus e tantos outros discípulos, né? Cada um segundo os seus próprios dons. É interessante que nesse contexto, até Paulo repreende Pedro. Nós temos Pedro, quando está em determinado momento, se comporta como judeus e começa a negar os gentios. E Paulo chega e chama realmente Pedro assim, a dizer, Pedro, para com isso. Por que você agora está diante deles e você está negando os gentios? Então, tem repreensão. E quem repreende
Pedro é o próprio Paulo. Então a autoridade aí maior está em Paulo que em Pedro. Aí deu errado, pastor. Deu ruim, né? Deu ruim. Vamos pegar o pastor aqui, pastor, não faz isso não. Aí. Exatamente. Né? Por quê? Porque Paulo também foi chamado e ele fez mais do que todos eles juntos. Agora, a questão é que a igreja cristã, ela é católica, sim. Todos nós somos católicos, sim. Porque catolicidade da igreja significa a igreja universal. Tá? Apostólica, sim. Porque ela está dentro do fundamento dos apóstolos. Agora, ser católica e ser apostólica não quer dizer que Pedro, seja o primeiro e o substituto, do representante oficial de Cristo, ou o único entre os 12. Não, a igreja é comum a todos. E eles foram servos de Cristo, cumprindo o chamado que Deus lhes deu. E é o que basta. Perfeito. É interessante que nessa resposta de Pedro, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi, assim, para mim, uma das maiores e melhores confissões que nós encontramos na Bíblia a respeito de Jesus. Porque até então ali havia muitos pensamentos, até das próprias pessoas. Era um grande líder, né? É interessante isso, porque primeiro Jesus diz assim, olha, os discípulos aí, o povo diz que eu sou Elias, outros dizem que eu sou esse, tal. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus elogia Pedro, dizendo, isso foi, né, revelação divina, não é da carne nem do sangue. Imediatamente, se o senhor seguir as linhas, Jesus diz, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém. E aí Pedro diz, Senhor, para de fazer isso, o senhor vai atentar contra a sua própria vida? Aí o próprio Jesus, que disse que a revelação foi foi revelação do Espírito, olha para Pedro e diz, arreda de mim, Satanás, porque é necessário que eu vá. Então o próprio Jesus, que diz que Pedro teve uma grande revelação, que não foi carne e sangue, reprova imediatamente Pedro, porque Pedro disse para Jesus não ir a Jerusalém. É o momento que ele tem uma revelação dele mesmo, né? Exatamente. Quando Pedro tem um palpite dele, Jesus diz, olha, isso é coisa de Satanás, né? Arreda para trás de mim, porque isso é coisa do maligno. Então Jesus não está, ele por um lado valoriza Pedro, porque Pedro trouxe uma resposta inteligente, revelada pelo Espírito. Imediatamente Jesus reprova Pedro, porque Pedro tem uma ideia que não tem nada a ver com o reino. Quer dizer, Pedro é um ser humano como todos os outros normais. Exatamente. A Bíblia, ela não é feita, a interpretação dela não é feita de versículos isolados. Sim. Ela é um contexto. Então, se nós analisarmos dentro de versículos isolados, nós vamos achar as maiores heresias que tem por aí. Existem. Agora, se nós analisarmos o contexto, ela é centrada em Jesus. Não tem pastor Celso, Ricardo, pastor, não tem. É Bíblia. É Cristo. Ponto. Exatamente. Tanto é que é só Jesus mesmo que humanamente, às vezes a gente fica assim, maravilhado de algumas circunstâncias, depois a gente cai na outra logo na frente, né? Mesmo aqui no momento da transfiguração de Jesus, está no capítulo 17 de Mateus, nós vemos que Jesus aparece aqueles demais ali com ele, né? Elias, chega tudo a estar presente naquele ali, Moisés, Elias, né? Aí Pedro fala assim, olha, Senhor, vamos ficar aqui, porque o negócio aqui tá bom. Não deixa eu voltar lá para baixo não, que a coisa aqui é boa. Olha, está o senhor aqui, está Elias, tem Moisés, né? Vou fazer umas tendas aqui, vocês ficam aí. E ele não pensou nem nele naquele momento, né? Pelo menos, certo, ele ia pegar uma carona, dormir na barraca de Jesus, com certeza, né? Se eu tivesse escolher entre Elias e Moisés e Jesus, eu ia ficar com Jesus. Mas é que nós, muitas vezes, temos esses nossos momentos também de alegria, de fé, que nós ficamos vislumbrados com a graça, com a misericórdia de Deus, e depois, ali um pouquinho, nós já ficamos aborrecidos com Deus, né? E foi o que aconteceu, o Pedro, o pastor Paulo colocou aqui, chegou um momento que ele já aborreceu, falou, não, você já vai dar trabalho pra gente, vai voltar para lá, esses homens querem te matar lá, e agora? Você vai fazer o que lá? Mas ele falou que Jesus era Deus antes, né? É interessante isso. Agora ele diz, vamos te matar e nós vamos ter que sair na defesa.
Jesus, vai dar errado esse negócio. Né? Vou pegar a espada, vou cortar a orelha de Malco aqui. E faz o que fez, corta É interessante, a ponta né? da orelha do outro lá, de Malco. Porque um dos argumentos também é que Jesus, nesse texto, da questão de Pedro como Papa, né, o apóstolo de Cristo, o vigário de Cristo, né, que substituto de Cristo, é aquela ideia de que Jesus deu a Pedro a chave dos céus, aquela ideia, a figura de que Pedro tem uma chave, que é a chave do reino, que é ele quem diz quem entra e quem sai. Essa chave não foi dada a Pedro, essa chave pertence à igreja. E que chave é essa? É a pregação do evangelho, é a disciplina da igreja, mas essa entrada no reino dos céus não é dada a homem algum. Então, homem algum tem chave do reino dos céus. Jesus é a porta e a chave é Cristo. Ué, mas então, quando você pensava que você ia chegar lá no céu e encontrar com São Pedro lá na porta, também é figura da religiosidade popular, né? popular. Também não funciona, porque não é bíblico. Pior se ele for fazer uma análise da minha vida, né? Ele com a chave na mão. Ele com a chave na mão e for falar assim, ó, vamos dar uma olhada aqui. Aí Não, complica. pera, dá 2 segundos aqui, deixa eu te jogar lá pra baixo, depois você pega. Eu já vou entrar pra dentro. Não, deixa eu voltar pra lá pra dar uma corrigida pra ver. É interessante que isso leva as pessoas a ter, às vezes, pensamentos errados. Eu tive um tio, porque já faleceu. E ele sempre foi um beberrão. Conheceu o Evangelho, estudou a Bíblia, conhecia a Bíblia e nunca deixou de ser um alcoólatra. E no final, mais no final da vida dele, não tão no final, ele começou a ter alguns sonhos. E ele sonhava que ele chegava na porta do céu, tinha, por exemplo, para entrar 4 pessoas e tinha apenas 3 lugares lá dentro. Ele ficava de fora, né? Aí ele falou assim, aí eu conversei com São Pedro. Você vê, um cristão, mas só que no sonho dele ele falou, aí eu conversei com São Pedro. Aí ele me passou na frente, como se Pedro pudesse fazer alguma coisa. Né? É o que você está falando. Homem nenhum tem esse direito, homem nenhum pode. A angústia, muitas vezes, da nossa alma, de saber que nós estamos andando, muitas vezes, por caminhos tortuosos e esquecer que a graça e a misericórdia vêm de Deus. A igreja de Jesus só vive pela graça e a misericórdia de nosso Deus. E é interessante que a igreja é formada por seres humanos falhos. A igreja tem histórias terríveis durante todo o seu período, porque é formada por seres humanos. É uma instituição nesse sentido, com seres humanos falhos. Então, o que vigora sobre a igreja é a misericórdia de Deus e a graça dele. Porque como seres humanos convertidos, amamos a Cristo, mas ainda temos as nossas falhas. E aquela ideia, os concílios cometem erros, os seus líderes cometem erros. Por isso a nossa centralidade é na palavra de Deus, porque ela não falha. É Cristo que não falha. Seres humanos falham. Sem dúvida. Perguntou-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, essa pedra é Cristo. Essa pedra é Cristo, não tem outro jeito. Né? Aí complicou. Como o tempo já começa também já apertar-nos, né? E então a gente vai ter que já fazer uma certa conclusão. E aí vocês vão poder concluir também o pensamento de vocês a esse respeito. Pois em suma, o homem, ele é falível. Pedro, embora ele tenha respondido quem era Cristo, Cristo tenha feito aquele elogio para ele, mas Pedro era um homem, ele era falível. Né? Tudo estava chegando realmente, ele falou, Pedro, você pode acertar uma, mas você erra na outra. Tanto que algumas linhas abaixo, o próprio Pedro, que disse que Jesus era Cristo, o Messias, né, o Filho do Deus vivo, é aquele que quando Jesus diz que vai para Jerusalém, isso está no mesmo assunto. É a mesma conversa, o mesmo contexto. Pedro já começa a repreender Jesus e diz, Senhor, não faz isso. E Jesus diz para Pedro, olha Pedro, arreda de mim, Satanás. Né? É como Jesus está dizendo, olha Pedro, você é Satanás agora. Porque esse pensamento teu, ele é do inferno. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Então, e você tem Pedro depois negando,
lá na crucificação, lá, Pedro negando que era um seguidor de Cristo, Pedro falhando em outro momento em que ele é repreendido por Paulo. Isto mostra o quanto Pedro era uma pessoa de fé, mas era uma pessoa muito movida pelos seus anseios, né? Um precipitado, digamos assim, cheio de iniciativas que muitas vezes estavam equivocadas. Pedro, com o correr dos seus anos, você encontra um Pedro maduro nas suas cartas de Pedro. É um Pedro que já está falando sobre a importância do apostolado, a importância de Cristo, mas Pedro teve um amadurecimento na sua vida, como todos nós temos na nossa vida. Ele era um ser humano, como todos os seres humanos. Falível tanto quanto nós. Exato. Teve uma experiência muito grande, o privilégio de ser um entre os 12. Mas ele mesmo, né, como servo de Cristo, reconhecia a importância, a santidade e o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então, Pedro também só entrou no céu pela graça e misericórdia de Deus. Aliás, porque se ele tivesse com a chave na porta, que ele nunca entrou, né? Estaria na porta só. Então é melhor ter entrado. Pode concluir, Ricardo? Só concluindo o que Paulo falou dos crentes de Bereia. Confira. A Bíblia não é feita de versículos isolados. A Bíblia é um contexto. E dentro de um contexto, Cristo é o centro, é a nossa salvação, é Ele, só Ele, que pode nos levar para Deus no céu. Então, não vamos sair fora do contexto. Não vamos fazer coisa que não devemos. É isso. O texto fora do contexto, ele é pretexto. Bom, queridos, você que está em casa, né? Você que está aí nos acompanhando, é interessante nós pararmos para pensar. A Bíblia, nós encontramos muitos nomes de muitos homens realmente que tiveram o privilégio de estar até com Jesus, como foi o caso de Pedro, né? Homens que não tiveram o privilégio de estar fisicamente com Jesus, foi o caso de Paulo, a não ser naquela aparição lá, né, daquela teofania. Mas interessante que quem conduz a igreja é Jesus. Quem nos conduz ao céu, como diz já o Ricardo, já afirmou, é Jesus. Então, meu irmão, preste atenção, meu amado. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Deus abençoe. Amém. Presbítero Ricardo, ora para nós, para encerrarmos esse momento. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui de estudar um pouquinho mais da Tua Palavra, de comentarmos aquilo que o Senhor tem tocado no nosso coração, que o Teu Espírito Santo tem falado a cada um de nós. Nós te agradecemos pela oportunidade e te pedimos, ó Pai, fala não só conosco, mas com todos aqueles que ouvirão essa mensagem. Que Jesus Cristo seja o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, até mais. Deus te abençoe. Fique na paz. A vida é boa. Jesus é muito melhor, tá bom? Tchau.